Essa é a China de hoje, sobrevivente da Guerra Fria do século XX. Após a queda da União Soviética, todos pensavam que era o fim da experiência socialista. Inesperadamente, um dragão vermelho surgiu como potência mundial no século XXI. O que era uma vila de pescadores e camponeses tornou-se um gigante império econômico em apenas 40 anos, a ponto de ameaçar a hegemonia dos maiores países ocidentais. Mas toda essa transformação teve um preço muito alto para os chineses. Desde 1644, a China era governada pela dinastia Qing, herdeira de uma tradição monárquica milenar. Em 1911, porém, Sun Yat-sen, um médico de origem modesta, fundou o grupo republicano Liga Revolucionária, que derrubou a monarquia chinesa por meio de uma rebelião popular aliada a setores militares. Sun Yat-sen nasceu na China no século XIX. E, de maneira geral, ele não era um chinês comum naquela época, porque nasceu longe do centro cultural e político da China. Ele não estudou os clássicos do confucionismo e, em vez disso, frequentou academias com influência ocidental em Macau e depois em Hong Kong. Podemos dizer, de certa forma, que essa foi uma nova geração de chineses com muita influência de países estrangeiros e que viviam longe do centro político e econômico. Enquanto outras pessoas ainda estavam pensando em como reformar o império através do estilo tradicional e restaurar um governo virtuoso seguindo os clássicos do confucionismo, ele e alguns amigos começaram a pensar em como derrubar o império e estabelecer um sistema republicano na China. A China se tornou de fato a primeira república da Ásia. E também não podemos esquecer que, em 1912, eleições foram realizadas e 10% das pessoas podiam votar. Então, nessa época, a China parecia ser um farol de esperança para a democracia no leste, na Ásia. Por outro lado, ele estava propondo uma revolução violenta que aconteceu em 1911. Então, infelizmente, ainda que a República da China fosse uma esperança para a democracia, ela estava nascendo com sangue nas mãos. Foi o resultado de uma violência absurda promovida por pessoas como Sun Yat-sen e outros revolucionários. Ainda que Sun Yat-sen tenha se tornado o primeiro presidente do país, grupos militares liderados pelo general Yuan Shikai instalaram uma ditadura no país e exilaram Sun Yat-sen. No exílio, Sun Yat-sen cria o Kuomintang, o Partido Nacional do Povo, fundado em 3 princípios: o nacionalismo, a distribuição de terras aos camponeses e a modernização industrial. Sun Yat-sen basicamente criou o Kuomintang, ou Partido Nacionalista inspirado no modelo bolchevique, um partido revolucionário centralizado de vanguarda. Ele se baseava em muitos conselhos militares dos comunistas, da Comintern, a Internacional Comunista. Eles contavam com um advogado russo e também tinham comandantes alemães que naquela época vinham para a China para orientar o treinamento de oficiais militares. A China ficou com um espaço vago, com diferentes grupos tentando preenchê-lo. Teve a situação chamada de Era dos Senhores da Guerra na China, após a queda do sistema imperial.
Por exemplo, no sul da China, tinha um senhor da guerra chamado Chen Zhongming, que simpatizava muito com as ideias do socialismo e as de Sun Yat-sen. Ele não entendia o socialismo totalmente, mas simpatizava com a ideia. Ele forneceu uma base de proteção para Sun Yat-sen e os nacionalistas fortalecerem o poder, mas tinham outros senhores da guerra no norte da China, outros no oeste. Basicamente, a China foi dividida em diversos territórios que não formavam uma nação propriamente dita. Nessa China dividida, jovens intelectuais e estudantes fundaram o Partido Comunista Chinês, em 1921, inspirados na Revolução Russa. Naquela época, a China estava enfrentando grandes dificuldades. De um lado, testemunhavam o colapso dos sistemas imperiais. De outro, começavam a perceber a incompetência do governo republicano chinês ao longo de quase 10 anos. Ao mesmo tempo, a China começou a enfrentar novas agressões do emergente Império Japonês. E foi por esta razão que os estudantes chineses frustrados acabaram encontrando ideias inspiradoras no marxismo. Acho que eles tinham um pouco conhecimento sobre o marxismo, para dizer o mínimo. Havia 1 ou 2 intelectuais que faziam parte do partido e que entendiam mais sobre marxismo, mas não compareceram àquele primeiro congresso. Eu acho que o mais importante é que eles eram, na verdade, leninistas antes de serem marxistas. Acho que o que os atraiu foi o poder da Revolução Russa de criar uma independência dos poderes imperialistas. E eles viram aquilo como um exemplo para a China. Foi uma revolução que eliminou a opressão estrangeira. E eles queriam eliminar isso também na China. E eles viram no partido um mecanismo para fazer isso. Quando o partido foi criado, ele claramente se declarava como um partido para o proletariado. Praticamente isso não existia na China naquela época. Mas, na realidade, 90% da população do país era composta por camponeses ou pessoas vivendo no campo. Então, cada vez mais, eles começaram a ver alguns dos membros do partido começando a entender que o caminho para a revolução tinha que incluir as áreas rurais. Então, quando estavam no sul da China, tinham um instituto de treinamento para os camponeses, dirigido por ninguém menos que Mao Tse-tung. Mao Tse-tung nasceu, do ponto de vista chinês, em uma família com boas condições financeiras, na província de Hunan, no centro da China. Ele se formou no ensino médio, o que era raro na época, e sua busca o levou para Pequim, não como estudante, porque ele nunca gostou do estudo formal das universidades, mas ele trabalhou na biblioteca da Universidade de Pequim. Naquela época, na década de 1910, a Universidade de Pequim era um terreno fértil para ideias alternativas e radicais. E uma pessoa em particular, Li Dajiao, era professor lá. Ele influenciou Mao e o apresentou aos escritos sobre marxismo e mais críticas à sociedade. Ele foi totalmente influenciado pela Revolução Russa e pela crença na capacidade das pessoas comuns e oprimidas de fazerem uma revolução. E na China isso significava os camponeses. Desde o começo, Mao estava mais próximo da tradição narodnik russa do que da tradição proletária dos bolcheviques. E Mao disse uma coisa que nenhum bolchevique jamais diria. Ele disse que os camponeses chineses eram como uma folha em branco na qual se poderia escrever as passagens mais lindas. Em outras palavras, ele disse que o partido poderia formá-los e mobilizá-los. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares, que percebe o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha de desinformação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg.
Nossa missão é muito maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. Nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura de pé e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de ver, é a nossa comunidade de membros assinantes. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e com a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha ser parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma de membros.